Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo aqui assistir e falarmos um bocadinho sobre tecnologia e publicidade. É o mote do que vamos discutir agora durante a próxima hora, sensivelmente. Ao meu lado tenho o Zé Pedro Inácio, que é CEO da Advance Care, João Paulo Luz, diretor comercial da empresa, o Francisco Teixeira, Managing Partner da Iniciative, o Fernando Parreira, diretor comercial do Sapo, e o Bernardo Rodo, Managing Partner da OMD. O painel é bastante completo, desde agências a grandes meios, inclusive a grandes anunciantes, e, portanto, o tema é a tecnologia e vamos começar aqui por uma pergunta já de alguma forma provocatória, que é, hoje em dia, de 100 euros que saem dos anunciantes, a Mónica está aqui à frente, e, portanto, um grande anunciante da L'Oréal, por cada 100 euros, entre aquilo que são ad servers, DSPs, ou seja, sistemas que é para servir publicidade, entre aquilo que é a integração da data, entre aquilo que é segmentação, mecanismos de verificação de publicidade e de viewability, mais ou menos cerca de 60 euros vão para esta tecnologia, o que, dos 100 euros, cerca de 40 euros sobra depois para a parte dos meios. Se nós voltarmos há 100 anos atrás, em que o John Wanamaker, um dos primeiros discípulos do marketing, disse uma coisa tão simples como: eu sei que 50% da publicidade é desperdiçada, mas eu não sei que 50% é que é desperdiçado. Eu diria que, passado 100 anos, nós eventualmente estamos piores, porque nós gastamos 60% em vez dos 50%. Começando por quem está aqui à minha direita, com a pergunta provocatória, a tecnologia é um custo ou, de facto, é um benefício que, enquanto marketeer, e os marketeers hoje em dia têm? E depois vou estender a pergunta necessariamente a cada um dos restantes membros aqui do painel. Primeiro que tudo, boa tarde a todos e muito obrigado à PDC pelo convite. Sempre uma honra estar aqui neste congresso. A resposta é simples. A tecnologia é claramente algo muito importante para um marketeer. E, portanto, a resposta não pode ser mais clara, é claramente algo essencial e crítico para o marketeer. Agora, deixem-me fazer aqui só um parênteses. O José Manuel falou aqui sempre em publicidade, e o tópico que está ali até é marketing. Portanto, a questão aqui também que temos que pensar é o que é que a gente está aqui a discutir. Estamos a discutir o marketing, que é muito mais amplo que é a publicidade, ou estamos só a discutir a publicidade, e fazendo aqui o flashback para o painel anterior, em que estamos a só discutir os influenciadores e o marketing digital e as redes sociais, etc, etc. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas, para também ser provocador, tenho muitas dúvidas desses 60% que são investidos em tecnologia dos 40% totais, porque não sei esses 60% de que bolo é que estamos a falar. Uma coisa é certa, há 100 anos atrás, e quem é marketeer, isto de publicidade e marketing, realmente esta frase é uma frase que todos nós ouvimos. Dos 50% de investimento que eu faço em publicidade, e que eu meto em meios, eu não sei quais é que são os 50% que chegam ao público que eu quero, quais é que são os 50% que não chegam ao público que eu quero e, portanto, que eu podia deitar fora. Hoje em dia, com a tecnologia, permite-me saber, pelo menos, se não para tudo, para uma grande parte, o que é que eu estou a fazer. E não é só na parte digital. Hoje em dia, quando eu faço uma campanha, seja ela de televisão, seja ela de rádio, seja ela de outra forma, eu tenho tecnologia que me permite já perceber o que é que está a acontecer às minhas mensagens e quem é que está a ver, quem é que não está a ver, que mensagem é que está a passar, que mensagem não está a passar. Portanto, o marketing, apesar daquilo que se calhar nós achávamos quando estávamos no banco da escola, o marketing não é só a criatividade, não é só parte dos bonecos. O marketing é muito analítico e a tecnologia traz-nos a possibilidade de termos exatamente o tracking analítico do princípio ao fim. E, portanto, a tecnologia é essencial para eu saber, por exemplo, se eu meto uma publicidade em televisão, quem é que está naquele lar a ver aquele anúncio, se depois vai ou não vai e no seu iPad e faz uma compra ou faz uma pesquisa no meu site, ou seja, onde for. Portanto, permite-me fazer o tracking global e perceber qual é que é o investimento que eu estou a fazer que faz sentido ou não faz sentido. Portanto, de certeza que a tecnologia nos permite ser muito mais eficazes e muito mais eficientes naquilo que fazemos. Não alongando muito, mas qual é que é essa tecnologia que vocês utilizam e qual delas é que, eventualmente, é a mais importante que é para vocês conseguirem esses resultados? Não sei se posso falar, porque temos aqui vários concorrentes, portanto não sei se fica bem. Daquelas que vocês podem falar. Mas vamos lá, do ponto de vista, enquanto estava na Logo, a Logo teve
aqui uma característica de ser lançada numa altura há mais de 10 anos atrás, em que ainda se fazia pouco disto e, portanto, permitiu-nos testar muitas coisas, permitiu-nos criar, em conjunto com alguns dos nossos parceiros que trabalhavam connosco, criar exatamente a forma de seguir o que é que se fazia nos sites, o que é que se fazia nos anúncios, etc, etc. De fazer o tracking desde o início até ao fim, desde a pessoa faz um AdWord até ele faz o contrato final e fecha e paga-me. E, portanto, termos aqui o seguimento desde o túnel mais alargado até ou fechar as coisas. São modelos de atribuição em que nós sabemos perfeitamente quem é que nos esteve a comprar a publicidade. É um ganho, a tecnologia trouxe-nos isso. Hoje em dia estamos a falar de coisas mais complexas. Olha, eu quero ir para a segmentação, eu quero testar viewability, quero ver se eu não estou a integrar a minha publicidade em sites fraudulentos. E, portanto, a atribuição é um modelo que é óbvio, isso é um ganho muito direto. A questão aqui é, eventualmente, se para ter isto tudo, eventualmente não estamos a gastar a mais. Mas se calhar vou passar um bocadinho para o João Paulo também, que é para saber, tecnologia é um custo, é um proveito, é uma vantagem, o que é que um grupo como a empresa também hoje em dia oferece? Bom, em primeiro lugar também, muito obrigado à PDC pelo convite, é um prazer estar aqui neste congresso e muito obrigado a todos pela vossa presença e pelo vosso tempo aqui a ouvirem-nos e aos colegas de painel. A primeira coisa, acho que a tecnologia é uma coisa ótima. Concordo em absoluto aqui com o Zé Pedro, porque a tecnologia permite-nos hoje muitas coisas que sem ela não eram simplesmente possíveis. Não é preciso alongar-nos muito sobre isso. E indo diretamente à tua questão, 60% é óbvio que é muito. 60% da cadeia de valor, quando a cadeia de valor tem de um lado uma entidade que produz conteúdos, que gera, com esses conteúdos pretende gerar audiências e com essas audiências, através da publicidade, sustentar o seu negócio, e do outro lado o anunciante que quer rentabilizar o seu investimento alavancando vendas. A Mónica há bocado lembrava-nos isso, quer dizer, tudo o que aqui muitas vezes se fala é um meio para, não é a finalidade é a L'Oréal quer vender mais coisas. E, obviamente, pagar 60% pela tecnologia é um exagero. Mas eu acho que é bom. Acho que é bom porque acho que nós estamos num momento, não nos podemos esquecer disso, em que o mercado é jovem. A maior parte das coisas que apareceram são jovens. E, portanto, tudo, como em todas as outras indústrias, quando somos os primeiros a lançar qualquer coisa que toda a gente precisa, nós podemos cobrar um preço alto. E todos nós, nos nossos negócios também, tentamos cobrar o máximo. Portanto, nós não cobramos na lógica do que nos custou fazer. Nós cobramos na lógica daquilo que quem precisa do nosso produto ou serviço está disponível para pagar. Claro, e, portanto, quando estamos a acrescentar, podemos cobrar alto. E porquê é que eu acho que isso é muito bom? Porque eu acredito que o mercado funciona. E quando se cobra muito, isso permite que vão existir concorrentes. E nós vamos escolher os melhores e os que têm propostas mais adequadas àquilo que é o nosso interesse. Do que eu tenho realmente medo e que marcou muito este negócio em que nós vivemos, é do contrário. É de preços baixos, claramente em dumping, ou até preço zero. Porque quando pensamos, e algumas das ferramentas que nós utilizamos vieram desse momento, ad servers, que é muito difícil ser sustentável a fazer ad server, ferramentas de analytics, portanto, em que há claramente propostas de dumping no mercado, que secam por completo, e depois sofremos do quê? Opacidade, completa opacidade, temos métricas proprietárias a impor-se e não há terceiras entidades a ajudar, e, portanto, temos tudo o que vem de mal associado a um monopólio. E claramente que quando se cobra alto, não se vai ter monopólio. Portanto, eu vejo neste momento os preços como uma fase em que o mercado se está a ajustar, e que, na minha humilde opinião, é uma excelente notícia para o setor. A tecnologia é importante, é muito importante. A questão do preço vai eventualmente ter que ser ajustado para até mesmo para bem da própria cadeia de valor. Francisco, a tua opinião aqui também é importante, do lado de uma agência Sim. muito importante e, portanto... Mais uma vez, tal e qual como os meus colegas, gostava de agradecer o convite à PDC e a todos vocês que nos ouvirem. Rapidamente ao ponto. Eu, sinceramente, eu acho que a questão da tecnologia não são quais os limites ou a virtude. Acho que o ponto principal de discussão é como é que nós vamos aproveitar um mecanismo que arrancou e que neste momento está a evoluir de tal forma que a grande dialética é perceber como é que o podemos aproveitar da melhor forma.
E aquilo que me parece também é que a comparação daquilo que são os custos tecnológicos do ponto de vista purista com aquilo que é o investimento de marketing não é uma comparação legítima. Existem um conjunto de atributos, e há pouco mencionaram isso, que nos permitem perceber muito mais relativamente ao ecossistema e trabalhar todo o ecossistema, que só são possíveis exatamente com estes desenvolvimentos tecnológicos. A tecnologia veio democratizar a relação que existe entre o consumidor e as marcas, entre as marcas e o consumidor. Veio permitir duas vias de comunicação em vez de termos, pura e simplesmente, o deployment de uma mensagem. E aquilo que acontece é que nós, neste momento, conseguimos arrancar com campanhas, perceber como é que as coisas estão a ocorrer. Os custos que nós temos ditos, custos tecnológicos, permitem-nos perceber mais sobre os consumidores, reagir em real time, alterar componentes criativas alavancadas em benefícios tecnológicos, e tudo isto são custos que não são perceptíveis, que são custos que depois se traduzem em vantagens. Portanto, aquilo que me parece, muito sinceramente, é que os vencedores serão aqueles que, do ponto de vista tecnologicamente, as marcas tecnologicamente conseguirem explorar e estabelecer a ligação entre esta base tecnológica, que é fortíssima, com todo o eixo criativo, que é característico daquilo que são as ações de marketing, e construir campanhas criativas sobre uma base tecnológica que evoluiu. Hoje em dia, aqui há uns anos, nós fazíamos, em marketing, fazíamos um anúncio de 30 segundos e depois vamos lá fazer o lançamento por outro tipo de plataformas. Hoje em dia, a criatividade, se for construída em função daquilo que são plataformas específicas, aquilo que são tecnologias que podem ser utilizadas, tem muito mais eficácia. E acho que, claramente, nunca será visto como um custo, como uma questão difícil de gerir, mas muito mais como que tipo de proveito é que consegues ir aí buscar. Mas de uma forma pragmática, até para ajudar um bocadinho a todos, o que é que vocês, na vossa agência, mais utilizam ou mais valorizam, ou o que é que sentem que os vossos clientes mais valorizam? Cada vez mais, bem, hoje em dia falamos todos sobre data e analytics e a forma como conseguimos monitorizar aquilo que é a reação dos consumidores às nossas campanhas. E aquilo que nós fizemos, na prática, foi desenvolver sistemas e serviços que permitem que, em real time, consigamos perceber como é que as coisas estão a ocorrer, adaptar mensagens para que sejam mais eficazes, para os resultados serem mais bem obtidos. Já não é pura e simplesmente pôr o anúncio no ar. Isso já não existe. E aquilo que nós fizemos é, basicamente, esta evolução. Algum exemplo que queiras partilhar? Sim, desenvolvemos o departamento de marketing de Data e Analytics já há muitos anos. Temos coders dentro de casa, porque uma agência de meios ter programadores dentro de casa não faria sentido no passado. Temos programadores dentro de casa, temos todas as componentes relacionadas a trabalhar do ponto de vista digital, mas também com integração na digitalização dos outros meios, que é um ponto que acho que é importante analisar também. Portanto, não é por simplesmente o advento do digital, é a digitalização de uma sociedade, do outdoor, da televisão e afins. E todos estes departamentos em conjunto acabam por construir um produto muito mais forte. Mas desculpa, como é que isso é feito? Ou seja, os insights que tu tens do digital são suporte para as campanhas, para os outros meios? Sim, e vamos, de uma forma muito simples, arrancas com uma campanha do ponto de vista digital. E em função, com 5 criatividades diferentes, em plataformas diferentes. Há criatividades que podem estar a funcionar em determinado tipo de plataformas e aquilo que consegues fazer é otimizar a criatividade A e B que estão a funcionar melhor do que a C e D em determinado tipo de plataforma. E mudas o investimento, até podes alterar copies, do ponto de vista prático. Há outras plataformas em que, pura e simplesmente, a C e a D é que estão a funcionar. Aquilo que nós conseguimos fazer em real time é adaptações criativas, bebendo dos dados, com suporte tecnológico, que os consumidores nos dão com os seus inputs a nível digital. Mas isso é exclusivamente no digital, mas do digital pode sair para outros meios? Não, Ou seja, há um copy que está a funcionar muito bem no digital e diz, olha, vou utilizar este copy em rádio. Não, nós temos... É fácil, é uma coisa fácil de fazer, não é? Tenho exemplos dentro de casa, e por acaso concorrência da Mónica, que é uma campanha estruturada especificamente para uma plataforma digital, internacional, que depois correu bem. Era um filme, o filme foi desenvolvido com determinado tipo de pressupostos, depois foi lançado para noutras plataformas também digitais e acabou com um anúncio de televisão e com outdoors. Não queres dizer qual é que foi a marca? Foi o Homem Surf, portanto, foi lançado aí há cerca de 3 anos e era uma campanha que tinha um budget muito baixo, foi especificamente para um target, nasceu no digital e acabou por ser desenvolvida toda uma campanha amplificada com base. A tecnologia ajudou muito a fazer esse trajeto. Inicialmente tu conseguiste perceber
quais as reações, especialmente em social media é muito rápido nós percebemos a tipologia de reações que existem. E aquilo que aconteceu foi que muito rapidamente nós percebemos que tipo de target... Bem, primeiro percebemos que estava a funcionar, porque o número de partilhas foi gigante, seja por que razão for, pronto, esta campanha específica. E depois conseguimos perceber que tipo de target é que estava a ser acionado. A partir desse momento percebemos que era possível amplificar uma campanha que era suposto ser de nicho, por questões de budget também, para uma componente muito mais global. Ok, obrigado, Francisco. Fernando, tecnologia, custo, benefícios, o que é que vocês também, enquanto empresa de mídia, Sapo, oferece aos anunciantes? Bom, antes de mais, gostaria de agradecer à PDC o convite e agradecer também a presença de todos. Eu, relativamente a este tema, nós temos pensado muito sobre como é que o mercado tem vindo a evoluir neste binómio. Somos uma empresa tecnológica e, portanto, consideramos que temos uma responsabilidade também na evolução do mercado. E uma das coisas que temos pensado leva-nos para uma referência cinematográfica que é um filme do Steven Spielberg de há 15 anos atrás, que é o Minority Report, em que todos se lembram de que a uma dada altura havia publicidade a falar com a personagem do Tom Cruise. E passado 10 anos, penso que o mercado começou a perceber que havia de facto um caminho para começar a responder às questões do onde, do como, do a quem e de uma forma completamente eficiente. Mas acho que o caminho, e aqui concordo em pleno com o João Paulo, o caminho que se seguiu logo de início foi justamente a questão da eficiência. Houve uma pressão em termos daquilo que é o procurement do preço, que se calhar foi demasiado exagerada. A própria tecnologia estava muito virada para esse caminho e só o ano passado, só em 2017, é que efetivamente houve uma evolução da discussão. Começou-se a falar de temas mais qualitativos. E aquilo que nos apercebemos mesmo nos dias de hoje é que esta é uma conversa, esta é uma evolução que ainda vai levar o seu tempo. Notamos que hoje em dia questões, quando se fala, por exemplo, de qualidade como brand safety, a tecnologia está longe de ser perfeita. Ainda no outro dia estavam-me a dar um exemplo de uma campanha no Sapo que foi bloqueada por temas de brand safety porque no título dizia explosão de sabores e era uma receita, mas tinha a palavra explosão. Portanto, claramente vai ter que haver aqui um caminho em que efetivamente o eixo não vai poder ser a eficiência e o procuramento do preço e pôr todo este portfólio tecnológico ao serviço de criar algo que efetivamente traz valor para ambos os lados. Enquanto Sapo, hoje em dia no mercado, o que é esse todo plataforma tecnológica que vocês colocam ao dispor dos anunciantes? Desde o ano passado, aproveitando justamente toda uma discussão que foi iniciada por uma célebre intervenção do Mark Pritchard no Leadership Conference do IAB, nós lançámos um conjunto de produtos que batizámos de Ad Premium e que passam por ser um modelo de verificação relativamente àquilo que é as variáveis de qualidade da publicidade. Portanto, não basta o tema do onde é que está a aparecer, porque efetivamente portfólios como o nosso, como o da empresa, como o da Cofin e de outros publishers não oferecem dúvidas relativamente ao posicionamento. Mas mesmo assim vocês validam o contexto, não é? Nós trazemos todo um elemento tecnológico e mesmo assim é bloqueado. Trazemos todo um elemento tecnológico para dar mais know-how relativamente a variáveis como viewability, brand safety e ad fraud e ao mesmo tempo recolher insights para pensarmos naquilo que vão ser os nossos próximos passos. Portanto, e esse é um caminho que nós começámos em 2017, estamos a consolidar em 2018 e vamos trazer coisas novas já em 2019. Muito bem. Bernardo, iria-te fazer exatamente a mesma pergunta e depois iria-te acrescentar, mas, por exemplo, há algum outro meio que ofereça esta tecnologia que estamos aqui a falar no digital, olhando para a rádio, olhando para a televisão, olhando para cinema,
para a imprensa. Existe algum outro meio que ofereça estas tecnologias, independentemente do custo? Mas a primeira pergunta é, tecnologia, custo, benefícios, o que é que nós podemos esperar daqui? Vou tentar dizer o que é que eu acho que vai acontecer. Primeiro, a tecnologia não é toda igual, é toda boa, não é toda útil. Há 3 anos, quando o programático explodiu a nível mundial, o IAB dizia que era uma corrida para o zero, ia destruir valor, ia fazer aquilo que estavas a dizer, ia incorporar um custo tecnológico nos mesmos 1000 de investimento e, portanto, metade dessa receita iria para os meios, para quem produz efetivamente conteúdo e contexto de marca, e os outros 50, ou o que for, na altura eram 50, iam para a tecnologia e que iria, no fundo, tirar valor à indústria. O que eu acho que vai acontecer, que eu acho que é, de facto, que é relevante pensar nisso, é que, primeiro, esses 50 nós temos que perceber, ainda da componente tecnológica, quais é que são efetivamente úteis, quais é que precisamos hoje, porque nós sabemos... E achas que ainda não chegámos lá e o mercado ainda não chegou lá? O que é que é importante ter viewability em relação a players nacionais ou em relação a GDN? É importante controlar o ad fraud em relação a players nacionais ou players internacionais? Nós ainda não chegámos a um consenso? Tudo o que é brand safety, transparência, segurança e anti-bot é útil. Obviamente, estamos a transformar inventário virtual, mas é mais útil nos real. do que noutros? É diferente de meio para meio, nós fazemos essas análises, até isso é uma análise útil, que é perceber quais são os parâmetros que diferenciam entre meios. Nós sabemos que hoje 20% das transações são feitas entre máquinas e nós temos que estar atentos e perceber que é inventário que está a ser destruído e que não tem valor. Mas o problema é, se nós tiramos esse valor da indústria, se nós tiramos esse valor que era, no fundo, o valor de dinheiro que alimentava a cadeia de valor e que neste momento serve para a tecnologia, nós temos que perceber se ela entrega e o que é que ela entrega à troca do investimento que se faz na própria tecnologia. E foi criada uma métrica que tinha desaparecido e que voltou a ser introduzida na linguagem do marketing e da publicidade, que foi o CPM efetivo, ou seja, que era perceber no total do investimento quanto é que custa efetivamente aquele contacto e depois, obviamente, traduzido em todos os mecanismos de KPIs e de ROI, que são fundamentais para perceber como é que convertem em vendas, em contactos, em leads, o que for. E aqui é que se deu o grande avanço. Eu penso que é o ponto mais interessante para mim da pergunta, que é, nós conseguimos, ou vamos conseguir a dada altura, incorporar esse valor na própria oferta dos mídias. E se nós vimos hoje, nós percebemos uma disparidade muito grande entre produtos premium, produtos standard, produtos que estão muito mais assentes na componente tecnológica e outros que são mais livres de vícios e erros, e os anunciantes vão naturalmente filtrando essa oferta e vão acabar por consumir a mídia que está mais protegida do que são os critérios de cada marca. Mas sim, todos os aspectos que falaste, esses são fundamentais, esses são os básicos. Porque é que eu digo que nem toda a tecnologia é igual e nem toda é útil? Porque nós sabemos que a tecnologia, por definição, evolui mais depressa do que a capacidade de implementar, não é? Do que a nossa capacidade de implementar. Não é em Portugal, é a nível global. E o que nós fazemos é adaptamos a esses mecanismos de implementação para tentar que ela seja toda importante no momento real. Eu dou um exemplo. Este ano eu vi, a semana passada, saiu uma notícia em que dizia, nos Estados Unidos, já não estamos no ano da data, estamos no ano da blockchain. Repara, a data, não há tema mais quente, mais a ferver do que a data. Continua a ser útil, relevante, importante, ainda nem sequer está... Hoje nós temos 50% da data, mais uma vez é um número mágico, parece que é o número da indústria, mas 50% da data não se traduz em nenhum output real porque não é possível visualizar a data, ou seja, não é possível transformá-la num mecanismo de decisão, num mecanismo em que a informação possa servir para alguma coisa porque não é possível tomar decisões sobre ela. E quando nós introduzimos a blockchain, que no fundo ultrapassa algo que ainda está tão premente e tão por desenvolver como a data, quando nós sabemos que a blockchain não tem velocidade para a transação, por exemplo, de publicidade, as transações de inventário publicitário é muito mais rápida do que a tecnologia da blockchain vai conseguir até ao final de 2020. Isto é só para dar um exemplo muito techy, mas porque vai ser o grande buzzword do ano, vai ser blockchain na publicidade, é já para pôr aqui em cima da mesa. E quando nós substituímos um termo pelo outro, nós estamos a fazer o quê? Estamos a correr atrás da tecnologia sem verdadeiramente torná-la numa oferta útil hoje para o mercado e que o anunciante esteja disposto para pagar, mas que tenha um retorno
desse investimento. Há necessidade de sermos inovadores, mesmo que não sabemos no que é que isto vai dar. Como indústria, sim, mas depois no dia-a-dia, e a pergunta, a segunda parte da tua pergunta, no dia-a-dia, o que é que nós fazemos? Estava-me a lembrar, a primeira frase da crónica de uma morte anunciada do Garcia Marques é: no dia em que o iam matar, Santiago Nazar acordou às 5h30 para ver o barco em que chegava o bispo. E quando perguntaram ao Garcia Marques porque é que ele tinha dito na primeira frase do livro que iam matar o personagem principal, ele disse assim: a mim não me interessa que saibam que o vão matar, porque isso é o que eu quero que vocês pensem. Eu quero agora que vocês leiam o livro todo para saber, primeiro, como é que o matam, e quando souberem como é que o matam, e porquê que o matam. Estás a ver? Eu acho que é isto que nós vivemos hoje. Nós temos a tecnologia já, nós temos a perceber para que é que ela serve, como é que nós podemos extrair mais informação dela. O Francisco estava a dizer, é verdade. Nós temos todas as ferramentas de ativação, de visualização dentro do possível, do que podemos fazer com a data ou o que podemos não fazer. Mas ainda não explorámos verdadeiramente esta história. Eventualmente vamos matá-la. Eu acho que não, acho que a data Agora, a outra questão é, sobrevive. eventualmente, como é óbvio, não faz sentido nenhum, há que aproveitar a tecnologia. Uma outra coisa, mas depois, na comparação direta, estamos aqui a falar de muita tecnologia, colocar aqui muitas coisas em cima, muitos nomes técnicos, que depois também verdadeiramente são simples na sua tradução, mas e quando tu comparas este meio com outros, vês a evolução, como é que tem sido? Tem sido a mesma? Tem sido menor? É expectável que vai evoluir dentro deste sentido? Não é necessário porque, de facto, os resultados também já são bons? Uma pergunta muito difícil, não é? Porque eu não sei, mas no digital, obviamente, não é comparável com os outros meios. A televisão, na minha opinião, vai ser o meio que vai tentar mais rapidamente acompanhar, em termos de addressable media, não é? De conseguir inventariar lares e servir publicidade adaptada a perfis de lares. A rádio, cada vez mais, é de streaming, portanto, eles vão também ter essa capacidade tecnológica, se bem que eu acho que é um meio em que o utilizador, por definição, é mais... tem mais inércia para procurar conteúdos e, portanto, ele não vai tão ativamente usufruir dessa capacidade tecnológica, e os outros meios são meios mais estáticos. A pergunta era, de facto, difícil, numa resposta assim um bocadinho mais direta, mas que é para simplificar. Hoje em dia estamos a falar que, olha, o digital nos Estados Unidos vale 38% contra uma televisão que vale 34%, e em Portugal vale cerca de 22%, e uma televisão que vale 52%. Ainda justifica-se esta diferença? A televisão, de facto, enquanto meio de massas, é tão diferente? Ou o que falta é, olha, ainda falta aqui tecnologia, falta evolução no digital? Qual é que é o caminho ou qual é que é a próxima tendência? Eu acho que tem a ver com a dimensão. Nada disto é proporcional. Em Portugal tens 5 milhões e meio, 6 milhões de utilizadores de internet. Ou seja, tu consegues rapidamente alcançar o teu universo com menos investimento numa campanha eficaz, com uma cobertura significativa. Na televisão, a televisão é um meio de massas. Eu gostava de perceber quanto é que a Bárbara Bandeira pôs um post aqui à porta, a entrar aqui, que tem 11 mil gostos, não é? Gostava de saber quantos fãs é que ela conseguiu quando o vídeo dela começou a passar no Nickelodeon. Eu sei porque os meus filhos estou sempre a ver o videoclipe dela e foi assim que eu a reconheci. E, portanto, de certeza absoluta que esta relação teve importância também na evolução da carreira dela. Portanto, nós temos uma dimensão, uma população de consumidores de internet ainda pequena e relativamente fácil de alcançar. Por outro lado, temos uma televisão eficaz. Nós sabemos que conseguimos, com um investimento não tão significativo assim, também ter uma cobertura muito significativa para uma campanha de curta duração. Sabemos também, e repare, eu sou um defensor do digital, não quero aqui monopolizar a conversa e passar a palavra, mas nós sabemos também que nós precisamos, para atingir uma cobertura de 80% do alvo adulto, nós precisamos de 5 dias em televisão, precisamos de 4 semanas no digital. Portanto, nós temos um conjunto de métricas que em Portugal, nós não somos os Estados Unidos, não somos o Reino Unido, em que o consumo de internet está tão massificado a tantos níveis e em termos até de horas de consumo, mas mesmo em Inglaterra o ecrã de televisão tem mais horas de consumo do que o ecrã de digital, os ecrãs digitais. Depois o que não tem é os streamings, o tipo de conteúdos. Claro, se estivermos a falar de uma nova geração, já não temos a mínima hipótese, que a conversa é completamente diferente, mas ainda não, esta geração não é a geração que hoje vai comprar detergente ao supermercado. Portanto, nós ainda temos aqui e compra carros, portanto, nós temos aqui ainda muitas variáveis
E penso que é uma evolução natural. Não é à toa que o Facebook está a comprar os direitos, termino já, que está a comprar os direitos de transmissão de jogos live nos Estados Unidos, e o Twitter. Não é por acaso que os programas dos Tonight Shows, que só estão a segurar audiências porque estão a fazer local news, desculpem, as notícias locais, e conteúdo desportivo em direto, para segurar as audiências para os programas do Late Night. Nós sabemos que a televisão ainda tem um poder muito grande de segurar audiências em larga escala. O digital consegue depois, tudo o que são métricas de performance, de conversão, de perceber com quem é que estamos a falar, de criar segmentações de lookalikes e falar com pessoas iguais às pessoas com quem estamos a falar, etc. Por acaso é giro, porque quando o Facebook teve os problemas que teve, uma das formas de resolver foi com uma campanha em imprensa bastante forte que foi feita. E a própria Amazon agora em Espanha está com uma campanha muito forte em termos de imprensa. Eventualmente matámos alguns meios antes deles Acabou de comprar os verdadeiramente direitos de estarem mortos. transmissão desportiva dos Estados Unidos, agora da Índia, o Twitter também já comprou, não é? Mas eu passo aqui para o Zé Pedro, e o vosso peso no digital, como é que tem estado a evoluir? Eu sei que eventualmente pode haver aqui concorrência na plateia, mas também uma porcentagem, não é mais do que isso, não estamos a falar de valores. Onde é que nós estamos? Quanto é que vale a publicidade digital dentro da Advance Care? Qual é que é a tendência e qual é que vai ser a tendência no futuro? Eu acho que aqui estamos a misturar temas, não é? Porque a questão toda é quais é que são os públicos-alvos que temos, quais é que são as mensagens que queremos veicular e quais é que são os objetivos das campanhas que temos. E isso vai depender, então, os meios que vamos aplicar ou não vamos aplicar. Portanto, isto dizer que o meio X está morto, ou o papel está morto, ou aquele está morto, em 2000 também dizíamos que bricks are dead, e vemos hoje que a Amazon compra lojas, etc, etc. Portanto, quer dizer, estas coisas há que pôr em perspectiva e termos todos aqui uma visão mais clara do assunto. Obviamente que se o meu público-alvo é uma pessoa de 15 ou 17 anos, eu vou estar 100% nas redes sociais e com influencers. Se o meu público-alvo é uma pessoa de 65 anos, se calhar eu vou estar na RTP1, passo aqui a publicidade. Portanto, a questão toda aqui é quem é o meu público-alvo, qual é que é a mensagem que eu quero e, portanto, como é que eu veicular essa mensagem. E, portanto, desse ponto de vista, eu estou perfeitamente de acordo com o Bernardo, no sentido em que temos de perceber o que é que cada meio nos dá e o que é que nós vamos obter desse meio. E reparem que a televisão hoje, e em Portugal hoje, eu já posso saber muitas métricas da televisão. Quase todos nós, 50% ou mais, já temos boxes em casa que conseguimos ligar e saber, numa comunicação bionífica, o que é que está a passar. Isso permite-me adaptar em tempo real a mensagem. Isso permite-me passar um spot ou passar algo no iPad daquela pessoa que também está ligada à box. Porque não é só a televisão que está ligado. É o meu smartphone, é o meu iPad, é o meu computador e é toda a minha família que está ligada. E, portanto, eu consigo, através da tecnologia, conseguir entregar o que é que eu quero e a quem é que eu quero. E se calhar até tenho uma mensagem para a televisão, uma mensagem para o iPad, uma mensagem para o smartphone e outra para o PC. E essa conjugação é que nos permite ter a beleza de aumentar o ROI. A publicidade, nós anunciantes vamos sempre dizer que é caro e vamos sempre dizer que os meios são caros. Os meios vão sempre dizer que é barato e as agências pelo meio, ok? Portanto, vai ser eterna discussão, não há volta a dar. É a lei da vida. A questão toda não é ser cara ou ser barata. A questão toda é qual é que é o retorno que eu tenho naqueles meios. No fundo, todos nós estamos a vender. Quer dizer, se eu não tiver clientes que me compram, eu estou out of business, ok? Portanto, sim, fazer marca é importante, sim, há fatores muito importantes, mas no fim do dia, ou me compram o produto, ou eu não estou aqui. E, portanto, desse ponto de vista, a métrica mais importante sempre, brand, loyalty, visibility, etc, etc, importantíssimo, mas a métrica mais importante é sempre compras. Quanto é que aquela campanha gerou no final do dia? Desculpem a sinceridade. E, portanto, o preço dos meios, das agências e toda a cadeia de valor, criatividade incluída, equipas de publicidade, equipas de marketing incluídas, é quanto é que eu estou a investir para obter aquelas vendas. E é isso que eu vou medir. E a questão toda é o que é que a tecnologia me permite fazer ou não permite fazer para que eu vá da A a Z. E onde é que eu consigo, o que é que eu consigo medir, o que é que eu deixo de medir. E obviamente que uma marca forte cria mais awareness, todos nós estudamos o funil e, portanto, vai-nos colocar melhor face ao que é que está a passar. Mas, no fundo, eu depois vou testando, e é isso que estes meios nos permitem, é testar, ver o que é que está a acontecer, alterar, voltar a testar, voltar a fazer em real time. E, portanto, eu tenho um budget de 10 mil para uma campanha e eu consigo testar 5, 10, 20
formatos diferentes e se calhar depois a seguir vou fazer uma campanha com 50k de investimento, já só com os formatos que me interessam. E isso não é só o digital. Isso é o digital, é a televisão, é no limite a rádio. E não se esqueçam que o consumo, que é digital, que é de rádio, que é de televisão, que é de rádio, é cada vez mais em streaming. E eu em streaming tenho todas as métricas. Eu posso não ter as métricas todas em free-to-air de rádio, mas eu em streaming tenho tudo. Portanto, eu sei exatamente o que é que está a passar. Eu sei exatamente quem é o consumidor que está do outro lado, eu sei exatamente o que é que eu posso ou não posso fazer. E essa é a beleza da tecnologia e é também os limites da tecnologia e da ética da tecnologia. Mas é isso que a tecnologia nos permite. E nós ou estamos a ver as métricas e estamos a perceber o que é que está a passar com cada um dos consumidores e temos claro qual é que é o segmento que queremos abranger e o que é que queremos com essa campanha, ou então vamos deitar sempre 50% à rua, ou 60%, ou seja o que for. Okay? Deixa-me só acrescentar. Atenção aos 60 versus 50, o que é investimento, o que é custo operacional, o que é CAPEX e o que é OPEX. E como estávamos aqui a dizer, estamos num mundo novo, portanto estamos todos a fazer CAPEX. Estamos todos a investir para depois virmos buscar o dinheiro. Agora, eu tenho que ter retorno, porque se não tiver retorno, nenhum de nós vai estar aqui. Portanto, eu acho que essa é a grande questão, é o que é que eu tenho de volta que a tecnologia me dá, que métricas é que eu consigo com isso levar e depois, no final do dia, que vendas é que isso me gera. Mas isso é otimização, claro que sim, muito bem. Mas, não é otimização, é rentabilidade. Otimização, chegar a uma rentabilidade, mas isso fez o quê? Fez que o vosso budget para o digital subiu ou manteve-se, que era um bocadinho mais... Sim. Não, desse ponto de vista, obviamente que os meios digitais, e se calhar também por algum dumping que havia e tudo mais, tinham rácios de custo, eficiência e eficácia muito baixos. E, portanto, muitas das empresas foram cada vez mais investindo nesses meios como forma também de fazerem publicidade a baixo custo. Se calhar hoje temos alguns meios ditos tradicionais que estão repriced e, portanto, também com baixo custo de investimento. À medida que todos nós vamos entrando cada vez mais no digital, lei da procura e da oferta, os preços vão subindo. E, portanto, desse ponto de vista, a questão é o preço que eu estou a pagar está-me a gerar ou não está a gerar retorno, seja ele medido de que forma for, ou não. E, desse ponto de vista, o nosso budget hoje de digital é mais do que 40% já, quase 50%. O budget de televisão já é menos do que isso. Ok. Budget global de marketing em termos de investimento. Budget global de marketing. Agora, isso tem a ver também com a que público queremos chegar. Claro. E, portanto, que tipo de marca é que somos, a que público queremos chegar e em que fase é que estamos. Porque, obviamente, que continua a ser melhor ou pior usar este ou aquele meio em Portugal, é diferente de outros países, é em Portugal, consoante o que é que eu quero fazer e que público é que eu quero chegar. É mais brand, é mais vendas, é mais performance, o que é que eu quero fazer. E não é que no digital não tem que ser sempre a resposta. E isso também alterou, porventura, as pessoas que vocês têm dentro das vossas equipas. Hoje em dia vocês têm pessoas mais tecnológicas e pessoas mais ligadas a marketing. É isso, não é isso? O que é que existe depois uma separação em termos, há pessoas que estão mais com componente tecnológica, há pessoas que estão com uma componente mais de branding, ou às tantas, há pessoas que estão ligadas à tecnologia que também se envolvem na componente de branding? Sim. A resposta a esta pergunta depende muito da dimensão das organizações e, portanto, em departamentos de marketing mais pequenos, obviamente que é mais difícil fazermos isso, em departamentos de marketing maiores, o nível de especialização é maior. E, portanto, obviamente que hoje as pessoas de marketing já não são só as que vieram da parte mais de gestão, mas já começamos a ter pessoas que vêm da parte de tecnologia. E esta discussão de eu tenho alguém que percebe um bocadinho da parte de tecnologia e que depois vem capturar a parte de negócio, ou eu tenho uma pessoa que é de negócio e que depois percebe da tecnologia, é a eterna discussão que temos. E acabamos por fazer um mix entre as duas coisas. A parte de data e a parte, portanto, toda de analytics tem um peso cada vez maior nestas equipas. O manuseamento das ferramentas tecnológicas, sejam eles os analíticos desta vida, sejam eles ferramentas de marketing, em que eu tenho que parametrizar campanhas que têm alguma complexidade e que eu posso dizer, mando um e-mail para esta pessoa, se ela não responder, manda-lhe um SMS, se ela não responder, manda-lhe outro e-mail, altera-lhe a mensagem, faz isto ou aquilo. Há um nível de especialização e de dificuldade que se prende mais quase com parametrização de sistemas do que com nível de negócio. Mas essas pessoas têm que ter business acumen, essas pessoas têm que perceber o que é o marketing, essas pessoas têm que saber o que é a mensagem. Eu não posso ser um tecnólogo puro, assim como o de marketing que não perceba da tecnologia e que não saiba manusear os sistemas, também não vai vingar. Portanto, acaba por ser um mix. Em equipas pequenas, os parceiros
sejam eles agências de meios, sejam eles outros, são fundamentais. E, portanto, a lógica de criarmos parcerias, eu sou um aférrimo defensor que devemos ter parcerias, e em Portugal é sempre muito difícil ter parcerias, ninguém quer ser parceiro de ninguém, mas nestas questões em que, como dizíamos, eu sei lá o que é amanhã, o dia 2 é uma coisa, amanhã é outra, depois da amanhã é outra, eu contratar uma pessoa que é muito especialista naquele tema, amanhã está completamente desatualizado. Até porque se eu não tiver suficientemente casos diferentes, ele nunca se vai desenvolver. Vai ficar infeliz, vai-se embora da empresa, ou então também já não sabe o que é que devia saber. O mundo hoje evolui de tal maneira que eu tenho que ter escala para dar formação às pessoas, para que as pessoas consigam continuar a desenvolver. E, portanto, se eu não tenho escala, o melhor que eu tenho de fazer é ter uma parceria com alguém que pode ter isso. E, portanto, as agências de meios, nesse caso, para os anunciantes, podem ser um excelente parceiro, exatamente na co-criação daquilo que são os departamentos de marketing para algumas funções específicas. Um data scientist, um data analyst, etc. São funções tão específicas e que necessitam de um desenvolvimento tão grande e de uma formação tão grande no dia-a-dia, que se calhar uma empresa pequena contratar um que fica lá sozinho e que não tem desenvolvimento, amanhã está fora de mercado. Enquanto se eu tiver um parceiro que quer trabalhar comigo, obviamente estou muito mais bem servido. Portanto, esta questão, respondendo à pergunta, depende muito do tamanho das equipas, mas há claramente uma fusão cada vez maior, no marketing como em outras áreas, entre a tecnologia e o negócio em si. E, portanto, ir buscar uma pessoa que é um bocadinho mais mista é claramente cada vez mais uma prática. Perfeito. Pergunta rápida, Francisco, e vocês têm pessoas destas nas vossas equipas? É rápido. Agora, a outra parte eu queria aqui juntar ao marketing. O marketing, de facto, tornou-se cada vez mais complexo. Hoje em dia, um departamento de marketing investe em tecnologia e, portanto, tem que comprar tecnologia, tem que desenvolver aplicações, tem que desenvolver sites, o que seja. Isto fez com que os vossos budgets tenham aumentado para acomodar estes investimentos, ou aquilo que se fez foi, eu retirei dinheiro do branding para poder acomodar o investimento em tecnologia? É uma excelente pergunta. A resposta não é nada óbvia. O budget total, e não se esqueçam que vivemos momentos de crise, os budgets totais de marketing tiveram tendência foi para reduzir e não para aumentarem. E, portanto, agora vivemos novos tempos e, portanto, os budgets têm normalmente aumentado, e isso vê-se nos crescimentos que temos tido ao nível da publicidade como um todo. Desse ponto de vista, claramente que o budget da IT, o budget clássico da IT, hoje em dia é cada vez mais dividido pelas várias áreas. E, portanto, se depois, e há modelos diferentes, se está no budget da IT uma parte que é para o marketing, se o próprio marketing tem o seu budget da IT, dependerá muito da cultura da empresa e de empresa para empresa. Mas, claramente, houve uma realocação dos budgets de marketing a temas que há uns anos não se falava, sejam eles data, analytics, ou Big Data, que acaba por ser a mesma coisa, ou ferramentas de CRM, ou ferramentas de email marketing, ou seja, o que quisermos falar nestes temas todos relacionados ao marketing. A criação de APIs para comunicar diretamente com os web servers, ou seja, o que for, e, portanto, tudo isso vem normalmente dos antigos orçamentos de IT, que eles próprios foram reforçados para fazer face a isso. E, portanto, não há propriamente um shift, diria eu, dos orçamentos de marketing puros, dos orçamentos que vão para os meios. O que há é um reinvestimento e um reaproveitamento daquilo que se fazia, para que, com isso, criar mais eficiência e mais eficácia nas campanhas que fazemos. Portanto, estes investimentos, nessa lógica de investimentos, têm que entrar no cálculo do return on investment que fazemos, no ROI que fazemos. E, portanto, garantir é que, se ele está no IT, se está no marketing, pouco interessa é que tenhamos uma big picture de saber quanto é que estamos a investir e quanto é que estamos a ter de retorno. Mas haver uma realocação já é bom, porque de alguma forma mantém que o dinheiro para branding está lá disponível e continua a estar disponível, que é bastante importante. João, ontem o Jornal de Negócios fez uma conferência sobre a Banca do Futuro, onde tiveram os presidentes dos principais bancos, e às tantas vem um alarme bastante grande que disseram uma coisa que para mim é importante, que é: o meu maior receio não é o meu concorrente que está aqui ao meu lado, não é o Novo Banco, não é o Milênio BCP, não é o BPI e não é a Caixa, mas é as Big Tech. E as Big Tech é um dia em que um Google ou um Facebook entrem no mercado para fazer o papel que eu estou a fazer hoje em dia. Esta noção não é hoje, portanto, não é no presente, é algo que vai acontecer no futuro, mas eu ver os presidentes dos bancos a assumirem isto era algo que eu próprio, eventualmente, não estava preparado para isso. A área de mídia há muito tempo que convive com esta realidade. A minha pergunta para ti, João, e depois para o Fernando é:
hoje em dia, vocês veem, o teu concorrente é o Sapo, o Fernando, o teu concorrente é a empresa, ou o nosso concorrente ou o concorrente dos grupos de mídia, já o vemos como o Google e o Facebook, e é aí onde está, de alguma forma, a nossa guerra pela diferenciação e por acrescentar valor. Eu acho que para a banca isso traz algum nível de surpresa. Na mídia, essa surpresa será zero, ou seja, o Google e o Facebook não são já a nossa concorrência. Eles são, há já muitos anos, a nossa real concorrência. E isto porquê? Porque é relativamente fácil nós mantermos-nos confiantes quando concorremos contra adversários que têm as mesmas armas que nós temos. E na tua opinião, elas não existem? Não, as armas existem. O que não existe é não são de todos iguais. Umas por ausência de regulação. Nós não nos podemos esquecer que os mercados e esta indústria era regulada localmente, geograficamente. A partir do momento que há players globais, não há um regulador para a economia global. Os presidentes dos bancos ontem queixaram-se também em relação às fintechs. Isto é um dos desafios da globalização, não é apenas um problema do mercado do digital. No mercado do digital isto é mais evidente. Associado a isto vem uma outra questão, que vem, todos nós somos crentes nos mecanismos do mercado, e portanto os mercados tendem para os equilíbrios, mas esses equilíbrios são alcançados através de posições negociais relativamente equilibradas. E a partir do momento que temos players de uma extraordinária dimensão, isso acabou. E, portanto, nós passamos a viver num meio que tende para monopólios. E quando aí não há posição negocial. E, portanto, aí aceita-se as condições que o monopolista impõe. E isso, obviamente, traduziria uma necessidade maior ainda de regulação. Só que essa regulação não existe. E, portanto, nós estamos num caso clássico daquilo que aprendemos na escola, de que se pusermos a mão invisível do Adam Smith na liberalização completa, o winner takes all. E é isso que está a acontecer. Portanto, eu acho que não há dúvida nenhuma sobre esse aspecto e depois podemos ilustrar com coisas mais do dia-a-dia, a questão que eu falei há pouco, das métricas proprietárias, da opacidade, dos problemas que de alguma forma se tem por abusos de posição dominante, quer dizer, aquilo que toda a gente que vive nesta indústria no dia-a-dia tropeça nisso diariamente. As questões fiscais, os repatriamentos do dinheiro, onde eles são captados e para onde é que eles são canalizados noutras indústrias. Portanto, há um sem número de questões que, obviamente, coloca que esta luta passou a ser muito desigual e numa ausência completa... Mas tu vês uma diferença tão grande em termos de oferta? Ou seja, a qualidade da oferta que a empresa tem em termos de digital, face àquilo, por exemplo, que nós entenderíamos como um GDN do Google, é assim tão diferente em termos de qualidade, no sentido em que o winner takes it all, em que o Google fica com uma cota-parte muito significativa? Eu diria que isso interessa pouco, ou seja, no final do dia, se nós fazemos um contexto que protege muito mais as marcas em teoria, no final do dia interessa pouco. Quais são nós todos aqui estamos a falar tecnologia a ajudar o marketing. E é aí que as coisas se jogam. Portanto, é como o Zé Pedro dizia, não é publicidade, é marketing. Portanto, o Zé Pedro tem uma preocupação e os outros anunciantes têm uma preocupação que é, tenho os meus recursos e como é que eu os vou utilizar de forma mais eficiente. E na área digital específica, a complexidade que vem por muitas variáveis em jogo, só é possível qualquer tipo de análise suportada em ferramentas. Quando essas ferramentas não são terceiras partes e quando essas ferramentas têm ou podem ter algum bias, é evidente que interessa pouco se o nosso contexto é de facto ou não é melhor. Se as ferramentas não o exibirem, se elas não foram desenhadas nesse sentido, nós ficamos a pregar ao vento. E, portanto, e depois não interessa ter razão tardiamente. Tu estás a dizer, tu não tens a visibilidade sobre essa melhoria que existe, é isso? Não. Eu estou a dizer, o anunciante, toda a panóplia de tecnologia que tem ao dispor para avaliar,
essa tecnologia está enviosada por dar destaque àquilo que quem desenvolveu essa tecnologia tem vantagem competitiva. Como essas companhias não têm vantagem competitiva no contexto, o contexto pura e simplesmente não é variável de avaliação nas ferramentas que nós temos ao dispor. Bernardo, na OMD é um pouco assim, concordas com o que o João Paulo diz? Ou seja, no aspecto em que, de alguma forma, esta diferença que existe não consegue ser valorizada porque as métricas que as coisas estão a ser avaliadas são, de alguma forma, impostas pelos players internacionais? Não sei, porque as métricas... Nós podemos ver as coisas das duas perspectivas, não é? De quem compra e de quem vende. Se nós introduzirmos as métricas da perspectiva de quem compra com os critérios de otimização de quem compra, nós conseguimos depois ajustar. Nós por exemplo, conseguimos fazer campanhas nas redes de players internacionais com whitelists muito reduzidas, em que conseguimos ir buscar o filé mignon, oferecendo contexto às marcas através de publishers nacionais com conteúdos muito direcionados para aquilo que são, por exemplo, conteúdos que eles precisam para aquele produto ou naquela campanha especificamente. Eu acho que nós conseguimos encontrar o equilíbrio. Eu concordo na teoria, obviamente, que de uma forma geral é muito mais fácil se tu fores como dizia onde é que se senta um gorila de 500 quilos, não é? E a resposta é onde quiser. Portanto, é óbvio que é fácil, se tu tiveres muita força e muita dimensão, tu consegues basicamente dominar o teu ecossistema. Mas o nosso papel, que eu acho que é isso que nos torna importantes neste momento da indústria, é guiar os anunciantes e até apoiar os publishers e entender a oferta dos internacionais, não é dar a mão e rejeitar, é entender onde é que as duas ofertas se encontram e guiar toda a indústria e a nós próprios, recrutando talento nestas áreas, recrutando data scientists para fazer essas análises com o nível de complexidade que elas existem, mas enfim, é guiar todos os nossos parceiros neste ecossistema digital cada vez mais complexo. E é mesmo isso. O Zé Pedro respondeu a metade dessa problemática, que é, primeiro, é preciso que haja uma entidade que se prepare com recursos para responder a essa exigência e depois que tenha, de facto, essa capacidade de guiar todo o ecossistema. Sim, e depois eu acho que também tem a ver com... Tu muitas vezes consegues o mesmo resultado indo por dois caminhos. E tu, por vezes, testas os dois caminhos e chegas à conclusão que um foi mais eficaz e, portanto, este caminho vai ter que ser seguido com determinadas características e este é mais eficaz por outras características. Imagina, se não, o que vai acontecer é nós podemos transformar 100% das nossas compras em compras transacionais. É um objetivo transacional, mas nós sabemos que as marcas não podem ter objetivos transacionais para 100% da sua comunicação, porque eles têm que construir notoriedade, reputação, têm que recrutar novos consumidores. Nós fizemos uma campanha numa região de Portugal, especificamente para alimentar uma força de vendas com leads, em que nós tiramos as segmentações todas. Portanto, o fine-tuning todo, que nós tivemos tudo bonito, nós tirámos todas as segmentações e correu tão bem que implementámos a nível nacional. Portanto, estão a ver, muitas vezes o óbvio não é a primeira resposta. É preciso testar e ter coragem, às vezes, de impor uma visão. Deixa-me só completar, por favor. A minha visão em relação à tua pergunta, de uma forma muito específica, e para que fique claro, é óbvio que este domínio de companhias com uma dimensão extraordinária, se nunca vier a ser regulado, é evidente que vai matar as virtudes dos outros. É a minha perspectiva. É evidente que o caminho que todos temos que fazer é dar relevo às vantagens que algum equilíbrio, alguma regulação, e eu que acredito em mercados liberais, também acredito que mercados não regulados, mais tarde ou mais cedo, deixam de ser liberais, precisamente porque se viram monopólios. E, portanto, uma parte da regulação é para garantir que continua a haver mercado para funcionar. E essa é a parte que eu acho que está em jogo. Tudo o resto é evidente que é trabalho de cada um de se adaptar a novos momentos. E, portanto, as empresas, os publishers, como a empresa, têm que fazer o seu percurso. Nós estamos a fazer o nosso percurso e é muito evidente que temos que ser nós a fazê-lo. Não podemos ficar à espera que alguém o faça. Ao contrário do que tradicionalmente não se consegue fazer em Portugal, nós todos, quase,
exceção do SAP, nos associámos num projeto em Portugal, que é o Nónio, e aplaudido internacionalmente a iniciativa, e que nós queremos que pode vir a ter um alto impacto naquilo que é a nossa forma de nos apresentar no mercado. Isto é absolutamente virtuoso e são coisas que nós temos que fazer. Pedir só 20 segundos que é para explicares um bocadinho o que é o Nónio, então. O Nónio é um... Porque agora já estamos aqui um bocadinho em contra-relógio. Algo muito simples que, se o mundo vai todo necessitar de data para apoiar a decisão, quem tiver a data vai controlar o negócio. E nós percebemos que só produzirmos os conteúdos, se não tendo data, íamos perder, e portanto a nossa participação na cadeia de valor ia ficar reduzidíssima, eventualmente a equação não iria fechar, não iríamos ser sustentáveis. A grande vantagem que as grandes plataformas internacionais têm é que conhecem melhor, de facto, as pessoas. E conhecem sobretudo porquê? Porque têm um login. O Facebook tem um login, o Google também tem um login. A maior parte de nós esquecemos-nos que o principal login do Google é o Android. É por isso que o Google fez o Android, porque não o vende. Portanto, é uma peça fundamental dentro do ecossistema publicitário para eles. E nós, individualmente, era suicídio lançarmos um login se fôssemos únicos. E, portanto, juntando-nos todos, oferecemos um login único, um single sign-on, em que a pessoa, para 70 sites, fala apenas uma vez, como hoje se faz no Facebook, e no meu telemóvel só tenho que fazer uma vez e posso ir a 70 sites com esse login. Isto vai nos habilitar a servir melhor as pessoas e a servir melhor os anunciantes. Não o fazendo, ficávamos à mercê de nós próprios, que individualmente, nesta luta já muito desigual, eu acho que era absolutamente... Estamos então a fazer Deixa-me só comentar aqui, Tem que ser rápido agora. rapidamente. Eu também gostava. Reparem que isto é um tema dos três. É um tema dos publishers, é um tema das agências, é um tema dos anunciantes. E deixem-me só dar aqui este exemplo. Se os anunciantes ou se os publishers vendem likes e seguidores e dizem que isso aqui é métrica e não ensinam as agências de meios ou os anunciantes que, atenção, que há outras métricas que são as mais importantes, vamos todos para um caminho. E rapidamente depois estamos embaralhados num sítio que é difícil de sair. Portanto, compete-nos a todos, aos publishers, explicarem, às agências explicarem aos publishers e aos anunciantes terem pessoas que percebem do que é que estamos a falar. Porque senão rapidamente estamos todos a falar de métricas que depois então estamos nas mãos dos grandes players. E portanto essa é a questão fundamental para a indústria, como um todo. E não é um tema dos publishers ou dos meios, é também dos anunciantes. O Facebook ao longo do último ano veio corrigir várias vezes as suas próprias métricas e portanto em benefício próprio, ou o que seja. Fernando. Só muito rapidamente, eu gostava só de voltar um tema atrás e só dizer o seguinte: nós temos estado a falar muito de tecnologia, de marketing e também de mídia, e efetivamente tecnologia e mídia fala-se muito relacionado com o digital. É preciso não esquecer que praticamente no resto da mídia não tem havido grande desenvolvimento tecnológico. A televisão, por exemplo, é comprada da mesma maneira há mais de 2 décadas. E se calhar é um bocadinho por isso que em Portugal tem mais de 50% e o digital está nos 20%. Relativamente à tua questão sobre as questões do Google e do Facebook, eu gostava apenas de dizer o seguinte: eu acho que aqui o grande desconforto que existe é de facto no tema da transparência. Nós somos um player de mercado, somos um player que procura juntar tecnologia com o nosso inventário e desta forma procurar dar uma melhor resposta aos anunciantes, sobretudo naquilo que é a sua intenção de gerar contactos qualificados que permitam proporcionar uma conversão. A grande questão é que muitas vezes estes players globais são ao mesmo intervenientes deste mesmo processo, na compra, na venda e na arbitragem. E isso é que provoca aqui um grande desconforto e, naturalmente... Posso só comentar isto? Até porque as agências de meios acabam por estar no centro da equação. Parece-me que existem 3 papéis que as agências de meio têm no equilíbrio deste ecossistema. O primeiro tem a ver com o facto de sermos agnósticos. O segundo tem a ver agnósticos e compreendermos exatamente toda esta dinâmica de métricas e afins. O segundo tem a ver com a capacidade que existe, e aí é juntamente com o anunciante, essencialmente, percebermos que há muito mais que CPMs, CPVs e afins. E para ser muito prático, seja uma plataforma global ou uma plataforma local, se não trouxer resultados, faz-se uma vez ou faz 2 vezes, não se faz mais. Nós só fazemos o mesmo erro 10 vezes se quisermos. Portanto, é nosso papel, em conjunto, percebermos
como é que esta dialética funciona. E se não trouxer resultados, amanhã morre. E o terceiro ponto tem a ver com a evolução constante, que é aquilo que é hoje uma coisa, amanhã é outra. E a base tecnológica faz exatamente isto. Portanto, temos que ter todos em conjunto a capacidade de evoluir e perceber que hoje em dia há uma coisa que está a funcionar, que amanhã é outra, que a dinâmica de negócio do anunciante evolui e que as necessidades são diferentes, que o ecossistema de publishers evolui noutro sentido e que ganha mais valias, que existem outro tipo de características que são necessárias para nós conseguirmos trazer negócio acrescentado. Portanto, eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter a capacidade de trabalhar cada vez mais em conjunto para conseguirmos usufruir da tecnologia o melhor possível. Não acho que seja... Eu percebo a questão do domínio global e afins, mas parece-me que o tempo dará razão se nós conseguirmos trabalhar em conjunto e perceber exatamente aquilo que funciona dentro desta dialética. E por falar em tempo, chegamos ao fim Foi uma boa deixa, que é para chegarmos ao fim. Mas esta parte, como terminamos, é muito interessante, que é tecnologia pela tecnologia eventualmente não faz interesse, a qualquer custo muito menos. Há que ser bastante criteriosos naquilo que vamos utilizar no futuro e, acima de tudo, entre nós tentarmos definir o que é que resulta, o que é que não resulta. Bottom line, o Zé Pedro disse muito bem, se me gerar vendas no final, isto tem resultados. Se não gerar vendas no final, não tem resultados. Bem, muito obrigado a todos. Isto aqui, uma hora passou assim um bocadinho a correr. Espero que tenha sido útil para toda a gente e que tenham gostado.